Amado irmão, amada irmã, este é o momento em que vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Assim sendo, eu convido-os a abrirem comigo a Santa Palavra de Deus em Mateus capítulo 4, dos versos de 1 a 11. O texto que descreve Jesus sendo tentado por Satanás no deserto. Mateus, capítulo 4, dos versos de 1 a 11. Leiamos a Santa Palavra de Deus. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Abaixe sua cabeça. Peça a Deus para falar ao seu coração, à sua mente, por meio da exposição da Santa Palavra do Senhor, que vai ser feita. Pai amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos, meu Pai. Ó Deus, pedimos que tu venhas em nome de Jesus nesta noite abençoar-nos, derramar sobre nós poder, entendimento acerca da palavra do Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está. Que tu possas, meu Deus, abrir o entendimento de cada irmão, de cada irmã que aqui está, para que cada um entenda o quão sagaz é o nosso inimigo, isto é, Satanás. Tentador, inimigo que faz propostas indecentes, inimigo que age a fim de afastar-nos do Senhor, a fim de fazer com que nós venhamos a pecar contra o Senhor. Ó Deus, ensina-nos, guarda-nos, livra-nos deste inimigo, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. O tema que eu resolvi partilhar com vocês
meus irmãos e minhas irmãs, com base neste texto de Mateus 4, dos versos de 1 a 11, que descreve Jesus no deserto sendo tentado por Satanás, propostas indecentes, advindas do diabo. E como Jesus reagiu a tais propostas indecentes. Diante do tema, me vem à mente o ano de 1993, o ano que o cineasta britânico Adrian Lyne chamou a atenção do mundo cinematográfico quando pôs nas telas do cinema o romance de Jack Engelhard, Proposta Indecente, que descreve a vida de um casal enfrentando dificuldades financeiras que resolve tentar a sorte em Las Vegas, mas nada consegue. No entanto, conhece John Gage, o casal, conhece John Gage, um bilionário que oferece $1 milhão ao marido, David, para permitir que a sua mulher, Diana, vá para a cama com ele por apenas uma noite. Uma proposta indecente. De imediato, há um choque por parte do casal. Mas tal proposta significava o fim dos seus problemas, das suas dificuldades financeiras. Só que eles, David e Diana, não contavam com as consequências que tal oferta traria ao casal. Consequências negativas. Eu tenho que destacar aqui que vaidade, ganância e poder fascinam o ser humano. E o diabo sabe que vaidade, ganância e poder fascinam o ser humano. Portanto, vaidade, ganância e poder são as armas de Satanás. Desde o Éden que estas têm sido as armas de Satanás. Vaidade, ganância e poder. Adão e Eva, nossos pais, seduzidos por Satanás, foram amarrados com as cordas da vaidade, da ganância e do poder, que por conseguinte sufocam e matam. Alguns estudiosos ensinam que Jesus no deserto reviveu a cena do Éden até o momento em que se tornou alvo das propostas indecentes de Satanás, pois não sucumbiu como Adão, resistindo a Satanás. Disse não às propostas indecentes do diabo. O diabo jogou a isca, contudo não teve êxito. Jesus resistiu. Jesus disse não. O diabo não teve sucesso. Meus irmãos, antes de pontuarmos as propostas indecentes de Satanás destinadas a Jesus, temos que considerar algumas coisas que o texto nos apresenta. A primeira é que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, por Deus. Isso significa que o deserto fazia parte do plano de Deus para Jesus. É o que diz o verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito, por Deus, Espírito Santo, ao deserto.
Com isto, nós temos que entender, em se tratando de nossa vida, que o deserto que surge em nossa vida é plano de Deus, pois todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, as boas e as ruins. É o que diz Romanos 8, verso 28. Em segundo lugar, ainda à guisa de introdução, nós temos que entender que o deserto na vida de Jesus foi determinado por Deus, mas as tentações, que eu chamo de propostas indecentes advindas do diabo, proporcionadas por Satanás. É o que diz o verso 3. Então o tentador, isto é o diabo, isto é Satanás, aproximando-se de Jesus. É o diabo que tenta, é o diabo que faz as propostas, o diabo é o tentador. Deus foi quem determinou o deserto na vida de Jesus, mas as tentações, as propostas indecentes advêm do diabo. Primeiro nós temos que entender que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Diz Tiago em 1 verso 13, segundo o próprio texto define de quem vem a tentação. Como disse há pouco, verso 3, parte A, vem do tentador, vem do diabo, vem do inimigo, vem de Satanás. É o diabo que tenta, é o diabo que age, é o diabo que arquiteta, que planeja um meio viável a fim de fazer com que Jesus viesse a pecar, a desobedecer a Deus. Em terceiro lugar, ainda à guisa de introdução, nós temos que entender que Jesus foi tentado como homem. É o que diz o verso 2. Se não, vejam. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O teve fome depois de 40 dias e 40 noites destaca a humanidade de Jesus. A humanidade em um momento de vulnerabilidade teve fome. A humanidade em um momento de extrema dificuldade. Jesus foi tentado como somos. E foi tentado como somos com o intuito de nos ensinar que podemos triunfar sobre Satanás, que podemos vencer, que podemos resistir. Ainda que estejamos vivendo um momento de extrema vulnerabilidade, de extrema fragilidade, podemos vencer, podemos resistir, podemos dizer não. Em quarto lugar, ainda à guisa de introdução, temos que entender que Satanás age estrategicamente, pois age atacando as nossas fraquezas, vulnerabilidades, é o que diz o verso 2 e 3. Jesus estava sem comer por 40 dias e 40 noites. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: mas sendo Satanás estrategista, sagaz, qual foi a estratégia usada nesta proposta? A estratégia de Satanás foi fazer com que Jesus tirasse vantagem de seu privilégio especial, sua capacidade, seu poder para prover sua necessidade imediata, saciar sua fome, matar sua fome. O se de se és Deus é uma conjunção de fato e não de dúvida. Portanto, o diabo está dizendo: tu podes, então faças.
Tu tens o poder, tu és Deus. O diabo aqui não está questionando a divindade de Jesus. O diabo aqui está afirmando a divindade de Jesus, está dizendo: tu és Deus, então tu podes. Estás com fome, então use o seu poder a fim de matar sua fome. Aqui nós temos que entender que a proposta, a tentação, era ressaltar demais os privilégios da divindade de Jesus e minimizar as responsabilidades de sua humanidade. O que sucumbiria Jesus diante de Deus, pois o propósito de Deus era que Jesus enfrentasse a tentação na área da humanidade, usando somente os recursos que todos nós temos à disposição. Nós temos que entender, meus irmãos, que a estratégia de Satanás, em percebendo no que tange a mim e a você, o nosso desespero no deserto, nos momentos difíceis, de dificuldades, diante da nossa vulnerabilidade, diante dos percalços naturais da vida, é nos afastar de Deus, propondo que podemos, fincados em nós mesmos, resolver os nossos percalços, as nossas dificuldades. É dizer a nós: vocês podem resolver, fazendo uso dos seus recursos, fazendo uso da sua força, fazendo uso da sua capacidade. Me vem à mente o que aconteceu no ano de 1789, na França. Pois depois de anos de subjugação, de sofrimento, advindos da monarquia absolutista francesa, os cidadãos franceses, em sua maioria, começaram um movimento de resistência às imposições do rei Luís XIV, causando o que conhecemos hoje como Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. O resultado foi o rompimento com Deus, em nome da liberdade humana. Pensou-se que o homem poderia resolver o problema da desigualdade social, da escravidão imposta, fazendo uso da sua razão. A razão humana ganhou mais importância do que Deus. A consequência foi um mundo que aos poucos ia se afastando da fé em Deus. A onda ateísta tomou conta do mundo. Homens como Nietzsche, como Freud, como Sartre, como Darwin, eram mais ouvidos do que Paulo, Pedro, os apóstolos. Vejam que a proposta do homem diante do deserto, da dificuldade, foi voltar para si mesmo. A razão ou a confiança na razão indica: podemos resolver sem Deus. É o que Satanás deseja ouvir. Contudo, não foi essa a atitude de Jesus. É o que nos ensina o verso 4. Jesus disse a proposta indecente do diabo, a primeira proposta de transformar as pedras em pães, que nas entrelinhas chama Jesus à independência, ao rompimento com Deus, ao anarquismo, foi: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui, irmãos e irmãs, aprendemos como Jesus resistiu e como podemos resistir estando-nos no deserto, vivendo-nos na vida, dificuldades, passando-nos por dificuldades na vida. Jesus recorreu à palavra de Deus, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3,
Mas o que Jesus quis nos ensinar quando cita a passagem de Deuteronômio 8, verso 3? Que temos que confiar exclusivamente em Deus como provedor, sustentador, ideia de dependência de Deus. Pois no contexto em que Moisés diz, Deuteronômio foi confeccionado por Moisés, no contexto em que Moisés, portanto, diz, o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus, ou do Senhor, em Deuteronômio 8, verso 3, os israelitas tinham aprendido durante seus 40 anos no deserto que deveriam esperar e confiar no Senhor para conseguir alimento e não tentar conceber seus próprios esquemas para se sustentarem. Confiar em Deus. Diante da dificuldade, diante da falta do pão, diante da fome, diante da escassez alimentícia, nós temos que confiar que Deus pode, que Deus faz. Confiar na palavra de Deus, confiar na provisão de Deus, na providência de Deus, nos descansarmos no Senhor em nome de Jesus. Em segundo lugar, em se tratando das propostas indecentes do diabo, nós temos a proposta do ativismo em nome da fé em Deus. É o que dizem aí os versos 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Aqui nós temos que definir o que é ativismo. Ativismo significa subordinar a verdade ao sucesso, ou à possibilidade de êxito na ação. Vejam que é o que acontece aqui. Pois Satanás, depois de Jesus ter dito que confiava em cada palavra de Deus, está nas entrelinhas dizendo: se confia tanto em Deus, experimenta-o, verifica o sistema e vê se Deus realmente cuidará de ti. Põe a sua fé em ação e mostra-me de fato e de verdade que seu Deus cuidará de ti. Quantas pessoas vivem buscando experiências que possam confirmar que de fato Deus existe? Vivem de norte a sul em busca de sinais extraordinários, para que possam dizer: aqui Deus se faz presente. O oposto está nas pessoas que frequentemente aceitam qualquer ensino só por estar acompanhado por um bocado de versos bíblicos. E aqui eu tenho que dizer que nós temos que ter alguns cuidados. Primeiro, Satanás pode deturpar as escrituras para seus próprios propósitos. Algumas observações devemos fazer com relação aos versos 5 e 6. Primeira observação: o diabo não tomou todas as escrituras, pois em seguida Jesus replicou: também está escrito, indicando que devemos estudar todas as escrituras. É como se o diabo tivesse citado as escrituras parcialmente. E aí Jesus diz o seguinte: você não está citando a escritura de maneira correta. Como a escritura é? A segunda observação é que o diabo citou o Salmo 91 fora do contexto, pois o Salmo 91, no contexto que devemos entender, o Salmo 91 conforta o homem que confia em Deus e não o homem que sente a necessidade de testar a Deus. A ideia do Salmo 91 é de confortar o homem que confia em Deus, diante das dificuldades, diante dos desafios, diante dos
percalços da existência, confie em Deus. A terceira observação, com relação à citação do diabo, é que o diabo citou uma passagem figurada literalmente. No contexto, o ponto destaca a proteção espiritual, não física. A proteção espiritual não física. O Salmo está dizendo que Deus vai nos guardar espiritualmente, que Deus vai nos proteger espiritualmente. Com isto, meus irmãos, nós temos que entender que o diabo é versátil. O diabo é versátil, mas Jesus venceu em uma área e por isso o diabo mudou para outra. Percebam a versatilidade do diabo. O diabo é versátil. Em percebendo que Jesus havia vencido em uma área, o diabo recorreu a outra. Mudou a estratégia, mudou o recurso. Nós temos que entender que a confiança em Deus não necessita da experimentação, é o que diz o versículo 7. Quando o versículo 7 diz: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não por condições ao nosso serviço a Deus, ratifica a nossa confiança em Deus. Não precisamos exigir provas em vista da abundante evidência que Deus nos apresenta. Temos que descansar em Deus. Em terceiro lugar, e último lugar, em se tratando das propostas indecentes do diabo, temos a proposta do poder reinado sobre o mundo. É o que diz aí os versos 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-me todos os reinos do mundo e a glória deles, e me disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus me ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, verso 10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A aquisição não era fazer de Jesus um rei, ou tornar-se um rei. Deus já havia prometido isso, Salmo 2, verso 7 e 9, Gênesis 49, verso 10, mas de como e quando? Uma espécie de antecipação, tornar-se rei sem ter que sofrer, morrer, a coroa sem a cruz. Esta é a proposta do diabo. Antecipe, tome posse do que já é seu por direito. Você não precisa sofrer, você não precisa passar por situações difíceis para chegar a ser rei. Antecipe. Quantas pessoas optam por uma vida fácil? Gente que sonha em ganhar sem suar a camisa, sem esforço, sem dor, vida fácil, do roubo, da prostituição, da desonestidade, dos negócios escusos. E aqui nós temos que fazer algumas observações. A primeira, cuidado com o fazer o que for preciso para ganhar, pois Satanás paga o que for necessário. Se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, pode esperar que o diabo virá pagar a você. É o que ensina Mateus 16, verso 16. Segunda observação, Satanás fornece o mais fácil, o menos dificultoso. Foi o que Satanás tentou propor a Jesus. Tome a coroa antes das dificuldades. Torne-se rei antes de passar pelas dificuldades. Nós temos que entender que o diabo busca, como diz os versos 10 e 11, fazer com que nós venhamos o servir.
O diabo quer ser cultuado, o diabo quer ser adorado, o diabo quer ser servido, o diabo quer ser visto como Deus. Jesus disse não ao poder, não à vaidade, não à ganância. Eu devo obediência a Deus, eu devo fidelidade a Deus, eu devo devoção a Deus, eu cultuo a Deus, eu sirvo a Deus, somente a Deus. Este tem que ser o nosso discurso, o discurso que evidencia a nossa obediência a Deus, a nossa subserviência a Deus. E aqui nós temos que entender que precisamos estar cheios do Espírito Santo para resistirmos às tentações, propostas indecentes do diabo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. O verso 1 diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A palavra aí é pneuma, foi cheio do Espírito e por conseguinte conduzido ao deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Se desejamos resistir às tentações, às propostas indecentes do diabo, nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Nos enchermos do Espírito Santo. Sermos dependentes do Espírito Santo. Lembram da nossa introdução? O casal, Diana e David, que aceitou a proposta do bilionário John Gage. Diana passou uma noite com John. O casal se desentendeu logo depois. Ceder às propostas indecentes do diabo é o mesmo que dizer não a Deus. É o mesmo que dizer eu vou viver a partir de hoje na minha vida distante de Deus, longe de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos reagir positivamente diante das tentações do diabo, diante das propostas do diabo. Jesus aqui nos ensina a vencermos as propostas indecentes, a dizermos não às propostas indecentes do diabo. Abaixe sua cabeça, converse com Deus, se ponha diante de Deus. Pai amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te enaltecemos. Pedimos, meu Deus, que tu venhas em nome de Jesus, confortar nosso coração, encher a nossa mente da palavra do Senhor. Tu sabes, Deus, que vivemos momentos difíceis. O pecado, o descompromisso com o Senhor, com a palavra do Senhor, é facilmente percebido em nosso contexto social. Pedimos, Senhor, que tu venhas guardar-nos, porque o diabo tem deitado e rolado. Quantas pessoas rendidas, quantas pessoas aceitam as propostas indecentes do diabo, quantas pessoas estão sendo vencidas por Satanás, estão nas mãos do diabo, estão cultuando, servindo o diabo. Jesus aqui nos ensina a vencermos, a dizermos não a Satanás, e que possamos aprender com Jesus e vivermos como Jesus viveu. Em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém.